Bom, e agora a gente vai falar sobre um problema que afeta vários brasileiros. A semana que vem vai ser comemorada a Semana Mundial do Sono. As queixas são sobre noites mal dormidas, são sobre... Isso causa problemas frequentes, na verdade, em todo mundo. O brasileiro, na verdade, não dorme 8 horas por causa da conta do trabalho, né, Raquel? Só no Brasil são 20 milhões de pessoas que sofrem de insônia e isso é um número bastante perturbador, segundo os especialistas. Isso no mundo todo, não só aqui no Brasil, né? Isso que é impressionante. Dormir pouco também pode virar um problema de saúde pública, na verdade, porque o cansaço excessivo é uma das causas para a manifestação de várias doenças, doenças do coração, hipertensão, depressão, e a falta também de uma boa noite de sono pode prejudicar o raciocínio e também o rendimento na escola e no trabalho. Pois é, impressionante, né? Os males provocados pelos distúrbios do sono e noites mal dormidas são vários. Esse é o tema do nosso assunto em debate de hoje. A gente recebe aqui em nosso estúdio o Dr. Fausto Ito, que é especialista em qualidade de vida e distúrbios do sono e que também é integrante aí da Sociedade Brasileira do Sono. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Lembrando a você, assinante, que também você pode participar do nosso debate. Mande sua pergunta para o nosso site, que a gente vai perguntar aqui para o doutor. Eu começo perguntando o seguinte: os distúrbios do sono hoje eles estão muito relacionados ao estilo de vida do brasileiro e da população em geral, né? E o brasileiro está tendo mais distúrbios à medida que o país vem evoluindo, crescendo economicamente. E isso acaba também tendo efeitos econômicos, né? O que a gente está fazendo de errado? Exato, é que assim, a partir do momento que você teve a invenção da luz por Thomas Edison e depois em seguida você teve a Revolução Industrial e em seguida, posteriormente, você teve o advento da internet, celulares, você tem videogames, enfim, você tem uma série de estímulos do meio que sempre estão provocando na gente uma predisposição para você ter um tempo de sono reduzido, para você ter uma maior atividade ao longo do dia e aproveitar isso também entrando à noite e madrugada dentro. Então, isso você começa a ter problemas relacionados a sono, porque você começa a inverter o ritmo biológico. Nós, geneticamente, a gente fomos definidos para ser alerta durante o dia, realizar as nossas atividades e durante a noite você ter o período de descanso para recuperar exatamente do ponto de vista psíquico, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico, para você se recuperar e suportar as atividades do dia seguinte. Doutor Fausto, a literatura médica fala que pacientes que têm obstrução nasal e não conseguem dormir direito por causa disso podem ter crises de raiva, descontrole emocional e dificuldade de concentração. Aí eu pergunto para o senhor, esse tipo de comportamento é comum entre pacientes com distúrbio do sono? E como relacionar a agressividade às noites mal dormidas? Exatamente. A grande dificuldade que as pessoas sentem é relacionar, ter essa percepção que você consegue relacionar a sua noite mal dormida com a sua atividade do dia seguinte. Isso as pessoas têm dificuldade em saber e avaliar isso. Então, o que acontece? Uma noite mal dormida, você fica com o sono fragmentado, que é o que a gente chama, o sono fica frequentemente interrompido, seja por uma obstrução, causando o ronco ou as apneias do sono, e isso você impede que a pessoa tenha o sono contínuo e passe por todas as fases do sono. O sono ele tem 5 fases, fase 1, 2, 3, 4 e o sono REM. Sendo que as fases 3 e 4 e o sono REM são importantes para você recuperar a memória, você estabelecer, você ficar com o humor em dia, você ter toda a recuperação física e mental, como a gente estava falando. E essas pessoas que não conseguem ter esse sono contínuo, vai ter prejuízo em concentração, nesses aspectos cognitivos que a gente tem fala. umas perguntas aqui, doutor assinante, perguntando justamente essa questão de como dormir bem, né? O Evandro, ele pergunta o seguinte: o que é melhor e mais indicado? Dormir tarde e acordar tarde ou dormir cedo e acordar mais cedo? Essa questão do horário que todo mundo às vezes fica preocupado é que é o seguinte, mais importante do que a hora que você vai dormir e acordar, o mais importante é a qualidade dessas horas desse sono. Porque assim, no geral, todo mundo comenta-se a respeito das 8 horas de sono que todo mundo deve ter. Isso é uma média que se faz, mas é claro que você tem as exceções. Você tem as pessoas que necessitam de uma quantidade de horas menor e outras pessoas que necessitam de uma quantidade de horas maior de sono. O mais importante do que isso é a qualidade desse sono e também você associar um ritual do sono, que a gente chama são as dicas a respeito de higiene do sono. Então, por exemplo, o ideal seria que a pessoa dormisse por volta de 11 horas e acordasse alguma coisa
por volta de 6, 7 horas da manhã. E quem não consegue dormir bem durante? É o caso aqui da Patrícia, essa coreana falou que o esposo dela mexe muito à noite e mexe muito a perna no intervalo de 3 a 4 minutos, que isso já dura uns 5 meses, ela até já filmou, né? Seria ansiedade, estresse ou outro problema neurológico? Que especialista ela deve procurar, o que ela pergunta? Isso tem relação, isso que ela pode estar falando pode ser a síndrome das pernas inquietas. Isso também é um distúrbio do sono. Provavelmente ela tem que procurar um médico especialista em distúrbios do sono para poder diagnosticar o problema. Geralmente se faz isso através de polissonografia, que é o exame do sono, para poder diagnosticar quais são esses problemas. Sono agitado também pode ser pelas interrupções que se tem no processo respiratório ao longo da noite. E isso também causa fragmentação do sono, que geralmente está mais relacionado aos problemas respiratórios, como as apneias obstrutivas. Doutor Fausto, a cirurgia de correção de desvio de septo nasal é a solução definitiva para quem tem esse tipo de problema? E ela continua sendo uma cirurgia muito invasiva ou hoje em dia os pacientes já não sofrem tanto, podem optar por essa correção sem tanto medo? Exatamente. A correção dessas obstruções do nariz, ela é uma das formas de tratamento. O importante é as pessoas entenderem que o problema dos distúrbios do sono, eles são problemas que são multifatoriais. Não tem uma causa única. Pode ser obstrução da região do nariz, o mais comum é a obstrução na região da garganta e você tem fatores que influenciam nisso, como obesidade, como o estresse, como flacidez de musculatura, a própria idade influencia nisso. Então você tem diversos fatores. O principal é você diagnosticar o problema e tratar o problema de forma multidisciplinar. Você pode ter diversos profissionais atuando. Um deles é o otorrino para fazer essas desobstruções de nariz. Doutor, a gente está encerrando nosso debate. Eu vou ler alguns comentários aqui de assinantes que mandaram, preocupados com o sono, né? Noite mal dormida. O Edson diz que ele é policial militar e trabalha à noite, um dia sim, outro não, a jornada de 12 horas de serviço por 36 de folga, e ele tenta repor o sono perdido, mas às vezes ele não consegue. E o Eduardo Baldassi de Cuiabá fala que também dormir fora do horário de costume pode causar insônia, né? Exatamente, é a falta de ritmo você foge do ritmo biológico, que era aquilo que a gente estava comentando. O ideal é você dormir durante o dia, acordar, fazer as suas atividades durante o dia e dormir durante a noite. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso debate. O Dr. Fausto Ito, especialista em qualidade de vida e distúrbios do sono, integrante da Associação Brasileira do Sono. Muito obrigada e muito bom dia. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Obrigado, bom dia.